Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, quero poder estar falando com vocês aqui hoje algo que eu considero muito importante, que é o conhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento, nós nos livramos de muitas furadas na vida, na verdade. Muitas vezes a gente precisa errar para aprender, né? E no caso, o erro acaba sendo o melhor professor, porque na maioria das vezes o erro custa caro. Eu falo por experiência própria, porque no mercado financeiro eu já tomei stop que doeu. Doeu e doeu legal. Mas eu acabei aprendendo muito com os meus erros. Porque machuca. Machuca e machuca legal. E eu quero poder estar falando sobre isso, porque antigamente eu não dava muito valor sobre isso na minha vida, sobre o conhecimento. Porque quando a gente entende o que está acontecendo, nós conseguimos tirar proveito. Hoje mesmo, ó, deixei a tela rodando aqui, ó. Hoje o mercado caiu forte, forte, muito forte, ó. Em média, o Ibovespa é como se fosse uma média das ações. Ele está caindo 2,84, então está caindo forte, muito forte. Eu tenho, por exemplo, o setor de varejo, caindo uma média aqui de 3%, comércio e distribuição também, se eu for ver uma média de 3%. Magazine Luiza está caindo 5%. Eu tenho Arezzo caindo 5,80%, Vivara 3,56%, Alpargata 5,17%. Banco só não caiu muito mais forte porque hoje saiu a ata do Copom. Inclusive é sobre isso que eu quero falar. O Copom deu. Deixa eu abrir aqui, ó, que eu já vou comentar com vocês aqui, ó. Porque olha que bacana. Isso aqui é a ata do Copom, tá, pessoal? No próprio site do Banco Central. A gente consegue achar a ata do Copom. Deixa eu pegar aqui, ó. No parágrafo 15, o Copom disse assim, ó: o Copom concluiu que, neste momento, a manutenção do atual ritmo de ajuste associado ao aumento da magnitude do ciclo de ajuste da política monetária para patamar significativamente contracionista, ó, repara, presta atenção nisso aqui, é a estratégia mais apropriada para assegurar a convergência da inflação, olha aqui, para as metas de 2022 e 2023. Então, o que, que eu entendo? Que o Banco Central não está preocupado com a inflação até o final do ano. Ele está preocupado com a inflação em 2022 e 2023. Olha a importância disso. No parágrafo 16, ele fala sobre esse ponto percentual que ele deu. Então, a taxa antigamente estava a 5,25, subiu para 6,25. Agora aqui no parágrafo 18, olha que bacana a gente entender isso, ó. Aqui, ó. Ele fala: para a próxima reunião, o comitê anteve outro ajuste da mesma magnitude. Quer dizer, eu já entendo aqui que para a próxima reunião do Copom, eu já sei que 1% está garantido. Ele fala assim, ó, o Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar o cumprimento da meta da inflação e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária. Então ele quer dizer que ele está dando 1%, mas pode dar alguma coisinha a mais. Então eu já tenho a expectativa de que para a próxima reunião 1% está garantido. Aí outro dado, galera, que eu acabo julgando muito importante é que toda segunda-feira sai o Boletim Focus. Olha aqui, ó, na própria página do Banco Central, só eu colocar lá, Boletim Focus, já vai me aparecer o último relatório. Eu entro aqui, eu clico, né? Não preciso nem fazer o download. Olha que bacana, cara, a importância da gente saber isso. O Boletim Focus é a expectativa do mercado, tá, galera? O que isso quer dizer? Eita, pera aí. Aí. Ó, eu tenho a expectativa daqui de hoje para o final do ano do IPCA, do PIB, são indicadores importantes, o câmbio ao dólar, a Selic, balança comercial. Eu tenho toda a expectativa, o IGPM.
Então, olha a expectativa daqui para o final do ano. Eu tenho um IPCA em 8,45. Se eu não me engano, hoje a nossa taxa de inflação deve estar em torno de 6% e o acumulado, se não me falha a memória, 9, alguma coisa, tá, pessoal? Não lembro certinho, porque é tanta coisa pra gente lembrar que acaba até esquecendo, né, pessoal? A Selic, ó, a expectativa é em 8,25. A gente acabou de ler lá que a Selic está em 6,25. Então, quer dizer, praticamente mais 2% de aumento. Eu já ouvi dizer, já escutei que a expectativa do mercado ainda é uma Selic muito acima de 8,25. Já escutei até de 10%. Eu acho muito, né? Mas a gente não sabe o que pode acontecer, né? Inclusive agora que a gente teve o aumento da bandeira 2 de 9,50, se não me falha a memória, para 14,50 ou uma coisa assim. Então, quer dizer, vale lembrar que praticamente tudo que é produzido no nosso país usa energia elétrica. A energia elétrica ficando mais caro, acaba tendo um aumento da inflação. Petróleo também. Mas quando eu entendo isso, que eu já percebo? Eu já percebo que a taxa Selic não vai cair. Daqui para o final do ano a expectativa é alta. Então eu já entendo que alguns investimentos se tornam atrativos. Se eu tenho, por exemplo, um IPCA, uma inflação alta daqui para o final do ano, eu sei que daqui para o final do ano, alguns investimentos que não são atrelados ao IPCA acabam sendo ruins. Alguns investimentos são atrelados ao IPCA, então não vão sofrer tanto. Então eu já tenho essa ideia. Então isso que eu acho muito bacana. Olha como o conhecimento, como a gente entendeu o que está acontecendo com a nossa economia é importante. E entendendo isso, eu acabo me livrando de vários riscos. Eu gosto muito de falar isso porque a gente entende como tudo funciona. Então, ó, eu tenho o PIB também. Ó, há 4 semanas a expectativa do PIB do Brasil era em 5,22. Olha como caiu já o PIB. O PIB caindo, olha que bacana. Os investidores estrangeiros acabam tendo um leve receio com o Brasil. Então vale a pena eu saber de tudo isso, porque eu sei como está o meu cenário. Isso muitas vezes acaba favorecendo o dólar, acaba sendo ruim para o Ibovespa, para a nossa bolsa aqui. Entendeu, galera? A importância da gente ter esse conhecimento? Então lembra que eu falei? Aí eu vou lá, eu faço o balanço da companhia, analiso tudo. Pô, se eu sei que eu tenho daqui para o final do ano um aumento em IPCA, alguns setores eu não vou olhar. Que nem, por exemplo, shopping center, tecido e vestuário, comércio e distribuição e vários outros setores. Outros setores, se eu sei que eu tenho um aumento do dólar, se tornam atrativos. Geralmente exportadoras, por exemplo, Vale tem a sua receita em dólar. Só que Vale, eu preciso olhar para o minério de ferro. Se eu tenho um aumento da taxa Selic, construtora acaba sofrendo com isso, porque o financiamento se torna mais caro. Isso acaba afetando é, construtora, por quê? Porque já fica ruim para mim tomar empréstimo para financiar minha casa ou algo semelhante. Banco, banco já acaba sendo atrativo, mas é claro que eu preciso levar outras coisas em consideração, principalmente agora precatórios, né? Que banco, se for aprovado, o banco pode sofrer muito com isso. Mas o aumento da taxa Selic é muito favorável para banco. Inclusive, hoje que saiu a ata do Copom, mostrando que na próxima reunião o aumento de 1% é garantido, segurou queda de banco hoje, porque senão o banco com certeza teria caído muito mais. Então eu entendendo isso, eu me livro de muita enrascada. Uma alta do dólar acaba sendo ruim para viagem, turismo. Então, galera, vale a pena a gente entender isso. Vale a pena muito a gente entender isso. Se a gente quer viver de mercado, quer poder entender como funciona realmente a economia. Porque mercado financeiro não é gráfico, não é simplesmente operacional. É entender como funciona a economia e através de entender o que funciona a economia, a gente pode sim usar um gráfico, usar um tape reading, tá, pessoal? Usar qualquer tipo de estratégia.
Entenderam como que mais ou menos funciona? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e muito obrigado aí. Valeu!